Agradecendo uma vez mais, eu passo a palavra ao professor Antônio Barros de Castro, já liberado da cinta. Não é muito fácil escolher por onde se começa o tratamento de uma temática tão rica, e menos fácil ainda decidir que pontos enfatizar, dado que nós estamos vivendo uma situação, como disse o ministro Palocci logo na sua primeira frase, cheia de surpresas, de grandes novidades, de grandes fatos inéditos, etc, etc. Bom, eu escolhi então uma rota um pouco... não tem uma lógica muito forte essa escolha, mas é a que eu vou seguir, pela qual eu vou percorrer uns 4 ou 5 pontos que me parecem relevantes para o debate, começando pelo primeiro, pelo seguinte. Eu vejo uma tendência, certamente não presente aqui, na exposição extremamente equilibrada, mais que equilibrada, sábia, do professor Dani Leipzig, mas uma tendência forte a desenvolver o debate sobre o que está acontecendo e para onde tendemos, em direção a 2 pontos opostos, 2 limites. Um limite seria o Washington Consensus está morto, o Gordon Brown, etc., e outras coisas mais radicais, por vezes, mais graves, etc., etc. Isso é um polo do debate que tenta muita gente, e outro polo do debate que não está tão óbvio, mas que me parece relevante e que me parece igualmente perigoso, igualmente nocivo, na minha opinião, é o polo segundo o qual o que nós estamos vivendo é apenas um cisne negro. Ou seja, o que aconteceu é algo que não se repete, nunca houve, etc. É como se, digamos, fosse um meteorito que caiu aqui e não há que repensar sistemicamente, porque na realidade não vai muito além de um espetacular acidente, incidente, etc, etc. Eu acho que é igualmente ruim. Eu acho que não leva muito longe e está presente fortemente. Eu já vi, inclusive, gente nesse governo, inclusive, se referindo ao caso Lehman Brothers, assim como se não fosse aquele erro no tratamento do Lehman Brothers, a coisa não desmoronava. Como? Não desmoronava de uma maneira, desmoronava de outra, etc, etc. Isso está evidente que tinha muita coisa madura aí para cair, fica cada vez mais evidente isso, não é? Então, isso o que estamos vivendo é fortíssimo, mas em certa medida não é excepcional. Eu já pensava isso bem convicto disso, quando li há pouco tempo atrás um extraordinário estudo de 2005, do Robert Alibert, mostrando como é que evoluíram 4 crises históricas, Japão, México, a crise asiática e a crise americana de 2001, e espetacularmente parecido o que ele ressalta, e mais espetacularmente fica para qualquer leitor atento o fato de que se aplica completamente ao 5º caso, de que ele não fala, que ele não prevê, etc, etc, que é o da atualidade. Então há muita coisa forte, comum acontecendo. Porém, o meu primeiro ponto não é tanto isto, e sim uma ponderação forte que eu quero fazer aqui a propósito deste ponto. A ponderação é a seguinte. Vamos dividir, para efeitos do que queremos dizer, vamos seccionar a economia em financeiro e não financeiro. Muito bem. Em toda essa esfera financeira, o terremoto é mais do que óbvio, e as mudanças
que ocorreram recentemente nos últimos anos são espetaculares e as que vêm pela frente provavelmente são fortes também. Agora, se nós tomarmos o mundo não financeiro, nós vamos ver o seguinte. É claro que também houve uma evolução fortíssima no mundo não financeiro, revoluções tecnológicas, etc, etc. Porém, e este é o ponto, porém, no tocante às relações Estado-economia, eu acho que está ficando claro para vários estudiosos, e eu estou completamente nessa linha, que no que toca à relação Estado-indústria, Estado-agricultura, Estado, esse tipo de atividade diretamente produtiva, não tem muita coisa ocorrendo, não. 1970 não é um marco. 70 a 72 é um marco na mudança galopante das relações financeiras, etc. Você pode discutir um pouco, qualificar essa proposta temporal, mas na realidade, o que eu quero enfatizar é que o Estado intervia profundamente na economia. Tomemos os Estados Unidos, tá? Profundamente na economia, no que se refere à evolução dos setores de ponta. Completamente. Isso está absolutamente documentado, não é? E o que ele fez depois de 70? O mesmo. Continuou fazendo o mesmo. Isto também se aplica à França. Isso, na realidade, se aplica a praticamente quaisquer casos, certo? No mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido. Isso se aplica mesmo em casos assim que parece não estar fora, tipo Irlanda. Quando se tratou de software, a Irlanda agiu pesadamente para desenvolver, via Estado, para desenvolver o software, tá certo? Então, seja para desenvolver ponta, seja para projetos especiais, colocar o homem na Lua, desenvolver a internet, etc., o Estado sempre fez, faz e continuará fazendo. Não há descontinuidade. Há mudanças. Mudanças substantivas, mas não mudanças, digamos, no relacionamento fortíssimo, etc. Então, toda onda que nós vivemos, anti-intervenção do Estado, anti-governo, etc., etc., se aplica muito pouco, ou se aplica muito mal, ou se aplica muito equivocadamente às relações Estado-economia. Quer dizer, quando o Reagan chegava e dizia, na abertura, com todo o seu charme, né, eu sou o governo e estou aqui para ajudar vocês, e a plateia despencava em gargalhada, tá certo? Porque isso soava como um absurdo e ele estava alimentando a percepção de que era um absurdo, tá certo? Isso é inteiramente falso em vários campos. Eu dou testemunho, inclusive pessoal, uma vez num encontro em Washington sobre energia, com o Departamento de Energia, etc., eu me lembro, foi uma das primeiros oradores, ele era o chairman o CEO da Syntrolium, Synthetic Petroleum, Syntrolium. E ele começou dizendo, bom, a minha relação aqui com o DOI é permanente, etc., etc., e eu gostaria de advertir os senhores que nós trabalhamos sem restrições econômicas. We work under no economic constraint. Eles trabalham em cost plus. Mas isso desde muito tempo, tá certo? Desde muito tempo, e continua sendo assim, e vai continuar sendo assim. Então, essas relações com o aparelho produtivo, mais hardware, etc., o outro lado, por vezes chamado lado real da economia, quanto a isso não há grande mudança, e não vai haver. Eu acho que, pelo contrário, a importância galopantemente crescente da energia no mundo contemporâneo e a explosão dos problemas ambientais vai fortalecer muito mais. Eu prevejo um ativismo
maior. Esse ativismo maior já vem se ensaiando ao longo dos últimos anos e vai se aprofundar. É claro que há países que tomaram errado a coisa, não é? E foram por um caminho de divórcio completo entre Estado e economia. O país que foi mais longe, talvez, nessa direção, tornou-se o equívoco maior da história, possivelmente, que é a Islândia. A Islândia teve uma trajetória enlouquecida de rejeição do Estado e provocou o maior desastre, talvez, da história em termos, em quaisquer termos, praticamente. Não é? Mas esse ponto era o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto eu vou tirar algumas consequências dele mais adiante, que, não obstante a não mudança, quer dizer, o Estado sempre teve, está e estará profundamente conectado com esse lado real da economia, sob os ângulos X, Y e Z, tá certo? Não obstante tudo isso, existem sim razões para profundas mudanças de outro gênero. Mudanças que são derivadas do seguinte: o mundo está atravessando vou insistir na palavra, uma mudança tectônica. Tectônica, só se por acaso alguém não lembra, é quando a crosta terrestre se move e continentes se separam, surgem oceanos, mares, sobem serras, sobem cadeias de montanhas, etc. Esta mudança tectônica em curso é a emergência da China. Ela realmente muda o mapa completamente, no meu entender. Certo? Há uma comédia de equívocos acerca da China no Ocidente, não entre as pessoas que trabalham profissionalmente, não entre os informados, muitos aqui na sala certamente estão perfeitamente advertidos, mas há uma comédia de equívocos. Quer dizer, vocês se lembram, muitas vezes, muitos de vocês terão estado presentes em reuniões em que, vamos recuar 20 anos, em Tiananmen. Tiananmen era o início do fim daquele equívoco que era a China. Não é? Eu tive um seminário em Campinas sobre isso. Acho que Maria Emília estava lá também, tá certo? Foi pouco depois disso, tá certo? Era o fim, etc. A Rússia já estava acabando e, obviamente, a China também. Vamos ser breves. Segunda etapa, ficou a China. Absolutamente não desapareceu, muito pelo contrário. Aí, então, veio a etapa das interpretações, segundo as quais as vantagens da China são espúrias. Vantagens espúrias, tá certo? Ainda subsiste isso. Industriais brasileiros ainda acham que perdem na competição porque eles fazem contrabando, enfim, enganam, não pagam os impostos, etc., etc., ou porque tem trabalho escravo. Não é nada disso, certo? Eu me lembro de um trabalho do Haussmann, em que ele toca nisso, é muito interessante, com muita graça, mas eu não tenho tempo, senão daqui a pouco vai soar o gongo aqui, eu vou acelerar. O que eu quero assinalar nesse segundo ponto é que nós não sabemos, e aqui eu ouso dizer, nós todos não sabemos, as propriedades que estão emergindo na China. Eu acho que estão emergindo novas propriedades, tá certo? A China ficou muito tempo isolada, é muito grande, etc. Estou fazendo uma analogia com Galápagos aqui. Há muito tempo interagiu muito entre si, gerou não só valores, cultura própria, etc., etc., como gestou uma série de mudanças. Essas mudanças estão florescendo agora. Entre elas, eu absolutamente não trataria de descrevê-las, nem muito menos, mas eu vou dizer o seguinte: a relação do Estado com a economia na China, nós absolutamente não conhecemos, não entendemos, certo? Nós não entendemos. E eu estou sendo aqui, modéstia à parte, modesto, porque eu estudo um pouco isso, mas eu sei que eu não entendo. Eu estudo isso, mas não entendo. Por exemplo, o uso de projetos piloto.
A China faz tudo com projeto piloto. Antes dela fazer uma transformação, a província de tal experimenta. Que diabo é isso? Nós, com as nossas regras horizontais, com o nosso judicialismo, etc., vamos lá entender isso? Tá certo? Então, as Town and Village Enterprises, as TVEs, começaram, experimenta aqui. Se der certo, aí faz, não em uma, e senão em 4. Aí, talvez mais, e então generaliza muito depois. Isso é apenas um pequeno exemplo, tá certo? Mas então, essa coisa chinesa de, como diz o Deng, atravessar o rio de pedra em pedra tateando, é um tipo de economia, de relação Estado-economia, porque o Estado está fortemente presente, sempre próximo à empresa, etc., cada vez mais, aliás, é algo que a gente desconhece profundamente. Tá? Mas o fato é que os resultados, e é isso que me interessa nesse ponto, os resultados estão chegando aí. E estão só começando a chegar. Só começando a chegar. O Brasil, em particular, é um latecomer em matéria de China. Tá certo? Há 20 anos já que Hong Kong mudou completamente para se adaptar à China, em seguida Taiwan e progressivamente Malásia, etc., vão se adaptando. Tem país que não se adaptou nada, a Espanha não se adaptou nada, e aliás é uma das maiores crises. O Brasil é seguramente um latecomer. Agora, estão chegando de forma contundente, e é a maior tolice tomar como se fosse acidental. Isto é por aquela explicação, isto é por aquela, estão mandando uma missão à China. Olha, no caso do alho, não sei o que, não é assim, tá certo? Não é assim. A gente tem que realmente admitir que há novidades sistêmicas, que há novas propriedades emergentes. Por exemplo, eu considero os preços chineses como preços formados por outro tipo de mecânica, tá certo? Existem preços e preços chineses. E os preços chineses são tentativamente, e cada vez mais eles se esforçam permanentemente nessa direção, são escandalosamente baixos. E isso mesmo ali onde os salários estão subindo rapidamente e o número de engenheiros está se multiplicando. O exemplo mais espetacular, talvez, já bastante conhecido, mas que ainda não aterroriza o Brasil, mas já aterroriza há algum tempo Estados Unidos, Japão e Europa, é a Huawei, em Shenzhen. A Huawei já é a terceira empresa de telecomunicações do mundo em volume de produção e disputa tecnologicamente pau a pau em vários campos, e alguns dos equipamentos que a Huawei vende, ela vende, eu vou pegar o limite, eu não estou falando da média, estou falando do ponto limite, até por 80% mais barato. Não é metade, não é um terço. Aqui no Brasil já chegou equipamento por 1/3 do preço. Eu estou falando 1/5. Tá certo? É uma outra coisa. A gente está trabalhando isso, nós vamos fazer um seminário em setembro lá na UFRJ sobre isso, sobre esse tema. Vamos tentar trazer gente da China em 2 etapas, setembro e novembro, para discutir esse tipo de problema. Porque é daí, do conhecimento disso, é que podem vir as brechas para o Brasil. Se a gente não conhecer isso, como é que a gente vai saber que chances a gente tem? Certo? É por aí. Eu vou chegar já nesse ponto, não é? Mas então, o problema que está se colocado, e o meu terceiro ponto, é como se adaptar ao mundo sinocêntrico, comercialmente sinocêntrico. Como se adaptar a ele, certo? Não é absolutamente trivial, não é? E eu estou cansado de ler que não é assim, e o Petit dizendo que não, o ano que vem vai crescer só 5, e não sei o quê. Estou cansado de ler isso, não me convencem de jeito nenhum. Eu conheço outros autores que dizem o contrário e procuro me encharcar de dados também, alguns dados e algumas leituras, não é? E estou convencido de que é uma máquina de crescer extremamente poderosa, que tem algumas coisas em comum com outras experiências de catching up e muitas coisas completamente diferentes das demais experiências de catching up. Mas então, voltando, como se adaptar? Não sei. Cada país tem que inventar a sua adaptação. Só que tem uma solução fácil. É a solução que está na cara. É a solução latino-americana e africana. Vende recurso natural. Aí é barbada.
é ir na enxurrada da demanda chinesa, tá certo? Peru, Argentina, Angola cresce a 20%, estava crescendo a 20% ao ano, tá certo? Eu acho que isso não foi acidental, não foi momentâneo, não. Eu acho que é uma virada também histórico-sistêmica. Não é? Aquele mundo do Prebisch acabou, quer dizer, ele tinha uma certa razão, e durante muitos anos finalmente se reconheceu que o Prebisch tinha razão em mais de um sentido, mas hoje não. Hoje, realmente, você tem, até pelos argumentos adaptados e invertidos, às vezes, do Prebisch, você percebe que você tem um mundo faminto, longamente de recursos naturais e sem as tecnologias apropriadas, que respeitem o ambiente, inclusive, tá certo? Mas então vamos ter, sim, recursos naturais, em geral, mas não universalmente, caros, e vamos ter problemas, sim, com o petróleo. Eu não sou adepto da teoria do pique do petróleo, mas eu poderia falar longamente por que eu espero que o petróleo seja alto, sim, o preço, não 140, mais alto, etc. E não sou nada original, eu sigo uma opção de pessoas que entendem muito mais que eu, não é? Mas nós temos, então, essa solução fácil. Essa solução fácil é para lá de complicada. Para lá de complicada. As provas são terríveis disso, não é? Vocês têm, por outro lado, os países centrais, tipo Estados Unidos, Japão, etc. Estados Unidos, eu não tenho nenhuma dúvida que os Estados Unidos vão acentuar o ativismo deles no plano econômico. Mas não é só a coisa keynesiana de sustentação da demanda, não. É intervenção mesmo, tá certo? O caso mais escandaloso, obviamente, é a GM automobilística. Mas a crise está sendo usada como algo que dá vazão. Opa, então deixa eu acelerar aqui. A tendências que já estavam delineadas, tá certo? Então, deixa eu dar uma forte acelerada aqui. Um momentinho. Sou o primeiro gongo. Eu espero que tenha mais um, que demore um pouquinho. É o tempo chinês. Estou acelerando aqui um pouquinho. Bom, eu ao passar para o Brasil, eu ia retomar o Brasil, dizendo que o Brasil, então, estava fora, praticamente, inocente em relação à China, tá certo? Inocente, apesar de que indiretamente já estava sendo afetado pela China fortemente, não é? Na realidade, a virada dos preços em 2003, 2004 é um fenômeno amplamente chinês, virando os preços de tudo, né? De soja, qualquer coisa, em que o Brasil tomou carona, já era um fenômeno chinês, lato sensu chinês, né? Mas o Brasil havia descoberto formas de criar sustentadamente demanda. Quando? De 2004 a 2008, setembro de 2008, ele exibiu uma extraordinária capacidade de criar demanda para a perda do sono do Banco Central. Né? Mas, na realidade, é uma mudança enorme, abissal em relação ao passado. Nós passamos 23, 24 anos sem saber criar demanda sustentadamente. Aparentemente, a gente estava conseguindo criar demanda num trend sustentável ao ritmo X, que eu não vou discutir. O óleo, o petróleo, eu vou falar um minuto só sobre isso, o petróleo vem se sobrepor a estes avanços e ele chegou no momento errado. Ele chegou quando o Brasil já tinha descoberto fazer a demanda. Ele é um choque de demanda, na realidade. Eu teria que falar mil outras coisas, mas não posso, tá certo? A verdade é que o petróleo, se tivesse chegado em 96, imagine o que seria, tá certo? Era um significado completamente diferente. Agora, o que nós temos é que segurar a velocidade, calibrar a velocidade do petróleo. Por quê? Porque temos N outras oportunidades para começo de conversa. Fora o que temos os 7 milhões de déficit habitacional de residências, que são demanda na veia, tá certo? Propensão consome-se de tudo, etc, etc. Então, nós já estávamos num forte trend de demanda e o petróleo vem complicar isso. Não sou, obviamente, contra o petróleo, nem nada disso, é uma longa conversa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos numa pletora
de oportunidades, diante de uma pletora de oportunidades, diante da possibilidade de um agravamento via petróleo, de tendências à sobrevalorização do câmbio, como todo mundo sabe, possibilidade de contração de uma certa doença fiscal, além da cambial, doença fiscal. Eu acho que o norte do estado do Rio já padece da doença fiscal completamente, já tem não tem a pobreza africana, mas já tem aspectos africanos claramente, tá certo? E aquilo é uma amostra de um possível e ameaçador futuro, tá certo? Então eu termino dizendo o seguinte: nós estamos num momento em que passamos de uma fase em que não podíamos nada para uma fase em que aparentemente podemos tudo. E falta, evidentemente, filtro. Nós estamos numa carência brutal de capacidade de discernir entre isto e aquilo. Porque nós podemos demais e, quando se tenta fazer tudo, se incha, não se cresce. E se planta esqueletos, em vez de criar boas soluções. Então, nós precisamos de novos diagnósticos que distinguam claramente o que são tendências que já estavam aí, foram apenas aceleradas, daquelas que não são tendências, são o passado, que não há por que manter vivo, tá certo? Ou são tendências já abortadas pela China completamente. Nós temos que fazer um portfólio de oportunidades e discutir seriamente, e temos que ter um aparelho de Estado capaz de enfrentar esta nova temática. Reconstruir, em parte, a capacidade de pensar tudo isso, pensar e agir, pensar e implementar, em íntima associação com as empresas, com o setor privado, etc. Isso vai sandir, não é? Mas a verdade é que houve uma desqualificação do Estado empreendedor, do Estado substantivo muito grande, tá certo? Não se trata de desfazer o Estado regras, de desfazer o Estado regulador, mas sem dúvida de reconstituir o Estado que examina, trabalha possíveis prioridades que, se aprovadas politicamente, então serão objeto de planos e programas de longo prazo, etc. Dando só um exemplo para não ficar abstrato. Um exemplozinho. Um exemplo apenas. O Brasil está vivendo uma retomada, a quarta vez da indústria naval. A indústria naval sempre dá errado no Brasil, tá? Mas dessa vez está retomando forte, etc. E há muito entusiasmo com isso, e há pelo menos um bom projeto em Pernambuco. Bom, acontece o seguinte: as mesmas pessoas que apoiam essa proliferação de estaleiros dizem, e temos que fazer mais estaleiros, porque a demanda é, entre aspas, monumental, foi dito recentemente por uma autoridade. Mas acontece que essa mesma pessoa sabe e diz o seguinte, que um estaleiro da Coreia tem a mesma área que o somatório dos estaleiros brasileiros. É uma cidade, como dizia o Palocci. Um estaleiro é uma cidade, uma grande cidade. E é um estaleiro. Todo mundo trabalha, de parafuso a qualquer outra coisa, trabalha para aquele estaleiro. Isso é um modelo industrial terrivelmente eficiente energeticamente, eficiente logisticamente e outras coisas mais, tá certo? E nós estamos aqui multiplicando estaleiros. E parece que plantar estaleiros é a solução. Meu Deus, mas e depois da manhã? Serão eles sólidos? Eles enraizam na história brasileira? Então eu termino dizendo o seguinte: quando se pode tudo, você tende a plantar coisas que não enraizam. Eu não estou dizendo que o Brasil vá cometer os erros de outros, mas eu acho que você se lembra bem, porque você me contou uma história uma vez sobre o Irã terrível, não é? Os projetos do Shah, etc. Tudo aquilo virou esqueleto, tá certo? E o caso venezuelano, aqui ao lado, é ainda pior. Então, quando se pode tudo, se erra muito mais, tá certo? Eu acho absolutamente imprescindível, então, retomando a primeira proposição do tema, essa competência substantiva do Estado tem que ser, sim, reforçada. Está sendo reforçada em parte. Por exemplo, em energia, o EPE é um avanço, a meu ver. Ele faz pré-projetos. O BNDES chegou a lançar a ideia, começou a trabalhar a ideia de um banco de projetos, em que você
pré-faria, semi-faria projetos que ficariam, então, na prateleira para serem desenvolvidos a partir de um certo ponto, etc., com que, inclusive, você abre um guarda-chuva para o desenvolvimento da engenharia nacional. Eu acho isso ótimo. Agora, eu acho que isso tem que ter muito mais força do que tem na atualidade.